Os irmãos já estão chegando, que eu sei, que já estão por aí. Deixa eu abrir mais aqui um pouco mais nossa imagem. Vamos esperar aí, amor. Ok. Sejam bem-vindos. Já estamos preparados aqui, uniformizados. Que bom que vocês já estavam se preparando também para a gente se encontrar agora à tarde. Olá, amor, Isvalda todo dia tá na live agora. Olá, Isvalda. Tudo em paz? Erivan sempre tá aí também. Não sei meu nome. Lene. Ai. Eu não estou vendo, irmão. Daqui para ali do celular, minha visão não dá para ver os nominhos pequeninos. Nem as fotos. O amor está no ar, Eris. Hoje você vai ver como vai ser legal, né? Gente, eu passei um tempo buscando algumas fotos, né? E pensando como a gente ia fazer e tal. Então foi meio corrido, não deu tempo nem de ensaiar o playback, mas vai dar certo, né? É uma música simples que eu vou cantar hoje, mas assim, quem ficar até o final vai ouvir uma composição inédita, tá? Não foi gravada e vai ser uma declaração de amor ao vivo, né? Pra vocês, pra meu esposo primeiro, né? Mas vocês vão ouvir também. A paz, irmã Leninha, a Erika chegou. Que bom que vocês estão aí também. Kalina. E aí eu pedi para algumas pessoas também interagirem, né? No Stories, fazer algumas perguntas. Vai ser legal também, porque essas perguntas elas vão ser respondidas no decorrer da live, com os assuntos que a gente vai trazer aqui. Ele nem sabe todos os assuntos ainda, mas vai ser surpresa para ele, mas a gente vai... Eu vou trazendo os assuntos e tal, e fazendo essa provocação, e a gente vai lembrando junto, né? Mas o importante nessa live, agora à tarde, é que a gente vai perceber o amor, a bondade de Deus, né? O mover de Deus nas nossas vidas de forma simples, de forma cotidiana, porque o nosso Deus, né? Ele é um Deus que trabalha no ordinário. Às vezes a gente lembra de Deus em situações pontuais, em momentos que a gente está precisando muito e tal, mas todos os dias, o dia todo, em todos os assuntos da nossa vida, Deus está presente, né? Inclusive nesses momentos afetivos. Como é que está o coração, pastor? Isolda está perguntando. Tá bem, graças a Deus. Tá tranquilo. Só com muita saudade de todos os irmãos. Orando todos os dias para tudo voltar ao normal o mais rápido possível. Uau! Ivanilson Gouveia entrou, vai ajudar a contar a história também, porque ele faz parte da nossa história, né, Ivanilson? É verdade. A Áustria tá aí com a gente também, amor, lembra da Áustria? E cantava lá no Betel Brasileiro, aquela voz maravilhosa e tal. Que bom. Então a Áustria tá aí com a gente também. Aí tem o pessoal de Patos, o pessoal da nossa própria igreja, né, que tá aí com a gente. Ramonzinho tá aí! Gente, eu nem sei qual é o título que eu dou pra esse menino. Nossa, grande técnico. Técnico, cineasta, produtor, editor. Ele e o Yuri é quem estão nos ajudando nessa questão dos cultos online. E graças a Deus, aos poucos a gente vai melhorando, vai aprendendo, vai crescendo. E eles estão dando a maior força pra gente. Tem feito um bom trabalho, um excelente trabalho. Parabéns, Ramon, Yuri, meu sobrinho. Aí, João Vitor, eu tô lendo as pessoas aqui.
enquanto vocês estão chegando, para ir dizendo para o Washington que nessa distância aqui ele disse que não está enxergando aí não. É a idade, irmãos, eu não consigo ler aqui para ler para o celular, nem identificar as fotos que estão saindo ali. O João Filho lá de Patos também. Carol! Eu acho que essa Carolina é a de Princesa Isabel? Acho que sim. É mesmo, João Vitor. Ramonzinho é fera mesmo, viu? Graças a Deus. Emily, que tá aí com a gente. Vivian tá lá imaculada, né, Vivian? Foi pra sua casa, amor. Rosinha. Roselita também. Legal, Rosemary. Então, a gente tá dando um tempinho, porque aí o pessoal vai se conectando com a gente pra todo mundo ouvir pelo menos uma boa parte, apesar de que, né, a gente deixa gravado aí. Acho que foi a Icinha que falou pra mim já assim, olha, essa live de hoje tem que durar umas 4 horas, 4 horas é muito. Eu acho que o pessoal não fica 4 horas, né? E o Austin está aqui com a live já ao vivo também, viu, gente? No celular dele. Só assim eu vou conseguir ver quem está entrando, irmãos. Vou conseguir ver. Então, realmente hoje promete. Eu não sei como vai ser o público, como vai ser a disponibilidade do pessoal. Eu sei que o Austin não aguenta ficar muito aqui. Ele já disse, se eu não aguentar eu vou sair. Eu disse, aí tá bom, você sai, eu fico respondendo o pessoal, se o pessoal quiser ficar, né? Eu não consigo ficar muito tempo nesses negócios assim, irmãos. Dá muito tempo assim pra tecnologia e tal. Em algumas situações. Ivanilson tá pedindo pra gente pra eu já louvar, né? Só se eu for louvando, vou cantar uma música que não é romântica, mas tem a ver com o nosso chamado, tem a ver com a nossa formatura. Ô, Ivanilson, você lembra que foi você que você mediou, você nos presenteou com a filmagem do nosso casamento. E graças a Deus e graças a você, que até hoje a gente tem esse registro maravilhoso do momento do nosso casamento. É verdade, né? foi o irmão Saulo, né, que era amigo dele. Então, conseguiu. Isso foi um presente de Deus. A gente não tinha condição na época, estávamos ainda fazendo o seminário e Deus levantou mantenedores preciosos para nós, né? Tem uma música aqui que foi uma música, 2 pessoas da turma de Washington que compuseram essa música. Ele vai lembrar, ele tocou sax também nessa música, Escolhido de Deus. Foi Elias Júnior e o Antônio Patativa, eram contemporâneos dele na época, né, da turma de 97, a gente formou em 97, e essa música foi bem tocada lá. A Rosemary vai lembrar, né, se a gente cantar enquanto o pessoal chega. Como devia ter colocado a TV no fundo com a imagem passando pra gente ver. Fábio, você é cheio das ideias, né? Vou chamar você para ser produtor, viu? Deixa eu voltar aqui o CD para ver se a gente desenrola essa música enquanto mais gente chega. Tá bom? Estão perguntando sobre a camiseta linda. Tem que prender ela, gente, porque elas vão começar a interagir. É Lola e Malu. Olha essa música, gente. O Espírito de Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar. O Espírito de Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar. O Espírito de Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar. Enviou-me a restaurar os corações e a proclamar libertação aos cativos e oprimidos, e anunciar o ano do Senhor, o
Senhor me ungiu a pregar. O Espírito de Jeová está. Ah, a gente errou. É outro playback. Ai, eu adoro isso. E a pronto, não sei onde tá agora. Senhor, o ano aceitável do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Gente, não ensaiou. É assim mesmo, ao vivo é assim. Muito bom! Meu tempo de seminarista, irmãos, muito bom. Boas lembranças vieram na minha cabeça agora, no meu coração. É, são boas mesmo. Essa camiseta aqui nós ganhamos, foi no aniversário do Tenda do Encontro. Ano passado foram 22 anos. 21 anos, né? 21 anos de tempo de Ministério de Louvor. Então, o pessoal confeccionou, agradeço o Fábio e a Lusca, né, que tiveram essa iniciativa. Valmir, espero que o Valmir tenha aí, esteja aqui conosco também. E aí ficou tão lindo assim, a gente veio padronizado com essa camiseta. Ao vivo é assim mesmo, isso aqui é o bom. E essa música realmente, gente, fazia muito tempo que eu não cantava, eu não estava programada para cantar hoje, mas tudo bem. Porque o Reconectando é isso também, né? Essa questão do momento, é puxar alguma coisa, e aí deu certo cantar, porque como o Austin disse, essa música tem a ver com o seminário, com o nosso chamado, o tempo do Betel para nós, né? Foi um tempo de treinamento, de capacitação muito precioso, né? Inclusive de treinamento também na área do namoro, nós éramos noivos, né? E tinha todo o contexto lá no Betel que foi muito bom e muito edificante para nosso relacionamento também, nossas vidas. Mais um tempo de chamado missionário, onde Deus marcou muito a nossa história e o nosso ministério. Né? Isso aí. Então, amorzinho, essa música, ela é linda, bem diferente também, e Oferta de Amor. Oferta de Amor eu cantei já em outra live. E foi bem legal também, justamente porque ela tem esse ritmo diferente, né? E essas músicas missionárias, a ideia de quando elas foram realmente arranjadas era que elas tivessem esse caráter diferenciado no estilo musical, para que nos remeta a missões, né? Nos remeta ao transcultural, a outra fronteira e tal, por isso que foi feito assim o arranjo, né? A Paola que está com a gente, amor, é prima de Deusimar, certo? E hoje rapidamente a gente se encontrou numa live rápida que eu fiz na hora do almoço, e ela está com a gente agora à tarde, e vai participar, e eu disse até para ela, né, as lembranças de Soledade, porque ela lembra de Soledade. Ela visitou a nossa primeira casa em João Pessoa, assim que a gente casou, ela estava lá também, e foi bem legal. Seja muito bem-vinda, Paula. É isso aí, Dani, estamos juntas, e hoje vai ser a música de Thelma, né, porque quem compôs a música Dádiva de Deus foi a irmã da Daniele, que está com a gente na live agora também. Mas vamos lá começar diretamente o assunto de hoje, né? Hoje o Reconectando vai ser romântico, porque tem a ver com uma das faixas do CD Toca Teu Povo. Essa eu tô chamando de temporada, né? Pensando assim nas séries e tal. Então essa primeira temporada do Reconectando tem a ver com o CD Toca Teu Povo. Lembrando essas músicas e tal. E a música Dádiva de Deus, que é a faixa 9, é uma faixa que fala de amor. E aí por isso que eu disse, vamos fazer essa live diferente. E foi assim, né? Na live anterior que eu comentei, eu combinei com vocês que ia fazer isso, certo? Mas vamos lá. Ele nem sabe também as fotos que eu separei. Ele estava ocupado com outras coisas, mas eu vou começar falando dele mesmo, assim, né? O Austin teve um chamado muito cedo na vida dele. Essa lembrança é de 1993, tá? A gente já tinha se conhecido. Vanilson, você lembra disso?
Isso aqui é numa escola lá em Soledade, colégio estadual, e o Óssenes, ele liderava aí essa congregação, né? Na verdade era um começo, era um núcleo de pregação da ação evangélica de Soledade. Eu vou mostrando as fotos, mas só para ir reconectando até chegar na nossa história, porque se a gente for contar cada detalhe dessas histórias, não vai dar tempo na live a gente falar desse tema, tá certo? Então, assim, se você ficar curioso para outras coisas, aí você fala comigo no direct e a gente... Aí depois, quem sabe, ele mesmo faz a live dele, né? Falando das coisas dele também, né? Porque isso aqui tem a ver com o chamado dele. Então, aqui ele era solteiro ainda, tá certo? A gente não se conhecia ainda nessa época, quando você começou lá em Soledade. Não, eu era da igreja Missão Nova Vida e iniciou um trabalho no ponto de pregação lá na escola e era junto com o Ivanilson e Ivanildo, o seu irmão e eu, e nós fazíamos esse trabalho lá como ponto de pregação. É isso aí. E então, o que acontece? Nós nos conhecemos em 1991, aqui em Campina Grande. O Óssenes estava no Cantinho da Paz, vendendo camisetas, e eu estava pela primeira vez no Cantinho da Paz, conhecendo ali também, não foi, amor? Uhum. Aí, como foi a ocasião que você me conheceu? Eu estava lá, o Cantinho da Paz era um lugar de evangelização, que todas as igrejas de Campina iam no período do São João, e eu estava vendendo umas camisetas que a gente tinha produzido, e estava lá, e Glei passou, e ela estava com um namorado, e eles vieram olhar as camisetas e tal, então foi nessa ocasião que a gente se conheceu, que a gente se viu a primeira vez. Foi isso. Aí pronto, aí o meu namorado na época me apresentou pra ele e tal, e aí tudo bem, eu tava de namorado, obviamente, né, não podia rolar nada e a gente nem sentiu nada, mas eu tinha que conhecer. Mas eu achei muito, assim, eu admirei muito a beleza dela, né, fiquei achando ela muito bonita e tal, mas era namorada de um conhecido meu. Só admirou. E aí o tempo passou, os meses passaram, e em 92, eu não lembro o mês, mas assim, deu um tempinho aí, talvez eu acho que já do meio para o fim do ano de 92, nós nos reencontramos. Como? Eu estava liderando os jovens na igreja Ação Evangélica, que na época era na rua 24 de Maio, vulgo Rua do Fogo, e ele era da Missão Nova Vida, né? Ali na Vigário Calixto. Então, eu comecei, para animar os jovens e tudo, e dar um up, né? Valmir vai lembrar disso também, a convidar outras pessoas e fazer intercâmbio entre jovens de outras igrejas. E eu convidei o Óssenes não. Eu convidei o grupo de louvor lá da Missão Nova Vida para ir para a nossa igreja. Aí como foi, amor? Aí foi no intercâmbio, né? A gente foi tocar lá e eu tocava sax no grupo de louvor da nossa igreja. E aí nós fomos para lá e Glei estava dirigindo o culto e era líder dos jovens de lá, né? E no final do culto a gente se conheceu, né? Eu e Glei nos conhecemos. Eu a vi foi a segunda vez que nós nos vimos, né? E aí eu fiquei ainda, meu Deus, aquela loira bonita, aquele olho azul maravilhoso tá aqui e tal. Como foi a ocasião, amor? Na segunda vez? Sim, aí nessa segunda vez ela estava com um namorado, mas era outro namorado, não era o mesmo namorado. E aí a gente só se conheceu, só que agora eu conheci um pouco mais, assim, do envolvimento dela na obra de Deus, né? Da dinâmica dela, e aí eu fiquei mais admirado ainda, né? Porque havia ali, só que ela me apresentou esse outro, o novo namorado dela, mas aí a gente conversou um pouquinho só, e posso contar da minha experiência, tá? Já? Pode, aí essa parte é mais com ele mesmo, foi o trabalho, foi todo dele, né? Porque eu já estava namorando outra pessoa. Então, eu tinha um grande amigo, né? É um amigo meu, mas a gente está bem distante hoje. A própria vida vai afastando a gente às vezes, né? E ele tocava bateria no nosso grupo de louvor, né?
E aí, quando terminou e a gente conheceu, bateu um papo, todo mundo junto, aí ele chegou e disse, eita, Wash, e tal, olha ali, a loirona bonita que você sempre sonhou e tal. Porque eu dizia para ele que sonhava em namorar com uma mulher do olho azul, uma mulher com uma loira e tal. Era uma, sei lá, era uma paixão que eu tinha no meu coração de namorar. Achava muito bonito, sempre achei muito bonito, né, as mulheres loiras e tal. E aí... Agora só acha uma. Quando ele... eu tinha uma admiração, né? E quando ele viu, aí ele veio todo empolgado, dizendo, não, ela tá com namorado e tal. Aí, bem, aí a gente foi pra casa, terminou o culto, a gente foi. E em casa eu tive a ousadia de fazer uma oração, né? E eu vou dizer aos irmãos, posso dizer como é que eu orei? Pode dizer. Então eu orei assim, eu orei, Senhor, essa jovem, ela é muito bonita, é do jeito que eu sempre sonhei, em ter uma namorada assim, uma esposa, mas eu não sei como é que ela é espiritualmente, né? Mas se ela for uma bênção, uma mulher de Deus e tal, e se for a tua vontade para as nossas vidas, tal, então que esse namoro dela acabe, sem nenhuma interferência minha e tal, mas que acabe o namoro e a gente possa se conhecer mais e quem sabe a gente pode namorar. Então eu fiz essa oração, né? Não foi oração imprecatória, foi uma oração sincera. Foi, mas eu disse abri meu coração para Deus. Era uma prova com Deus, se fosse vontade de Deus, né? Que o namoro acabasse sem nenhuma interferência da minha parte e que a gente pudesse se conhecer e namorar. Então essa foi a oração que eu fiz nesse segundo dia que eu a vi, né? Que a gente se conheceu e eu a vi já no contexto de igreja, ministrando, liderando e tal. E aí eu falei, né, que fisicamente era a mulher que eu sempre queria e tal, mas eu precisava saber também se espiritualmente ela era a mulher que eu queria, que eu sonhava também e que Deus tinha para mim. Se fosse isso, né, que a gente se visse novamente, que eu nem sabia se a gente ia se ver outra vez, mas que a gente se visse e que o namoro acabasse. Foi essa a minha oração. Gente, essa é uma experiência, viu? A gente não tá dando nem princípio bíblico, essas coisas não. Não é regra para todo mundo. Não vão sair orando aí pra acabar os namoros, não, por favor. Mas assim, realmente o que aconteceu, alguns meses depois, acho que um mês depois... Não me está dizendo que minha oração foi fervorosa. Foi mesmo. Fervorosa? Foi muita fervorosa. Com muita fé, muito fervor. Tem gente aí bolando de rir. Mara, oi minha linda. A gente cresceu junto, né, Mara? Muito legal. Então, aí realmente o namoro acabou. E não tinha nada a ver com ele porque a gente se conheceu e tal, e a gente não fez amizade, nada disso, entendeu? Foi uma questão de mim com Deus mesmo, né? Essa pessoa que eu estava namorando era uma pessoa de Deus, uma pessoa séria também, era um peruano. E aí eu era muito nova, eu tinha 17 anos, então ele queria casar e tal, e eu queria fazer missões. Eu disse, não, porque eu tenho que ter mais tempo com Deus, eu quero fazer missões, eu quero estudar e tudo mais. Então acabei o namoro porque eu achava cedo demais aquele passo. E então a gente começou a se reencontrar justamente, acho que outro intercâmbio. Ó, Letícia tá aqui dando pitaco, gente. A senhora tinha 17 e ele tinha quanto? Ele é 9 anos mais velho que eu, então ele tinha 26, não é isso? 26 anos. Mas nem parece ele, né, jovem? Super jovem. E aí, quem era muito chato? Valmir tá dizendo que o meu ex-namorado era muito chato. Valmir Ipsio. Aí... Tudo bem, a gente começou a se reencontrar porque esses intercâmbios continuaram. Ele foi mais uma vez lá na igreja e a gente foi também lá na Missão Nova Vida, uma vez assim. Era pouca gente, mas a gente foi e a gente começou a manter essa amizade. E ele começou a orar por mim quando soube que eu tinha terminado o namoro. O que foi, amor? Quando tu soube que eu tinha terminado o namoro, aí tu se animou. Aí eu me animei, né? Digo, ó, Deus está ouvindo minha oração, o negócio já acabou. Agora, Senhor, a gente se rever e se conectar e fazer amizade e tal, para eu conhecer mais ela, saber do seu testemunho, família e tal, e etc, né?
Mas aí eu fiquei bastante animado quando me disseram essa notícia, né? Eu acho que foi até esse meu amigo que trouxe essa notícia para mim. Aí eu fiquei bastante feliz. Os elos, as pessoas que estavam ajudando. Então, tem a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, né? Aí ele começou a trabalhar de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Isso foi o que me conquistou. Então, rapazes, preste atenção nisso. Nesse exemplo, né, de Washington. Porque ele começou a se aproximar de mim como amigo, sinceramente, apesar da intenção dele. Mas ele ficou, como ele disse, ele queria saber quem eu era, minha família, meu chamado, meu comportamento. Ele queria me conhecer. Como é que a gente conhece uma pessoa? Através de amizade. Então ele começou a fazer amizade comigo, né? A gente conversava bem sinceramente, tanto que na época que ele começou a se aproximar muito e tal, e a gente começou a se encontrar mais vezes, eu achei que ele estava paquerando minha irmã, Gisele. Foi? Disse, meu Deus, ele é um papa-anjo, não vai dar certo isso, ele tá paquerando minha irmã, né? Mas não só, era irmãos, isso. Que eu tava conversando com Gisele, e Gisele aqui tava me dando dicas e tal, tentando me ajudar para como eu podia conquistar a Glei, entendeu? Então a Gisele era minha companheira, me ajudando. Era um cupido. Pois é, Caleb. Ela estava dando as dicas sobre mim, né? Como ele podia se aproximar de mim. Fora ela também tinha Dorival, que Dorival também ajudou, né? Nesse processo e tudo mais. Enfim, para encurtar a história, porque tem coisa aí pra frente, meu Deus, me ajuda a fazer essa live hoje. Então, ele veio me pedir namoro, né? Me chamou para uma pizzaria e tal. Isso. Depois de 3 meses, né? Desde aquela primeira oração, aí eu continuei sempre orando por ela e a gente fez amizade, né? Era uma amizade sincera. Ela não desconfiou realmente que eu gostava dela, porque foi a maneira que eu sempre tratei as mulheres, as moças, as jovens. Então, como crente, eu tive bastante cuidado, né? Para que não lançasse nenhuma esperança no coração de alguma moça que eu não fosse poder corresponder. Então, mas aí eu já gostava dela desde o primeiro dia. Eu me apaixonei pelos olhos azuis desde a primeira vez que eu a vi. Ainda bem que o olho não muda de cor. Se mudasse, ele ia mais gostar de mim. Mas não é só o olho, né? O olho foi só para chamar a minha atenção. E aí a gente era amigo, bastante amigo, e se conheceu bastante. E então foi quando eu decidi e criei coragem, né? Que eu não tinha coragem de falar para ela, então não foi fácil. E eu criei coragem, a convidei um dia para a gente almoçar juntos. E nesse almoço foi que eu a pedi em namoro. Outra coisa que eu queria contar, um detalhezinho, é que a gente ficou sem se ver, né? Depois daquele dia na igreja, o primeiro intercâmbio na igreja, e eu ia passando na Maciel Pinheiro. E aí eu passando na loja, na Yes Modas, eu trabalhava lá na Yes Modas, e eu passei na frente da loja e eu vi Glei lá dentro da loja. Aí eu, eita, aquela menina linda, trabalha aqui na loja e tal. Aí eu descobri onde ela trabalhava, né? E aí de vez em quando eu passava lá e olhava e tal. Né? Mas aí quando a gente fez amizade, a gente ficou conversando, né? Eu posso falar do dia que eu pedi namoro? Pode falar. Eu que falo mesmo, então. Pode falar. Então veja só, aí quando a gente foi almoçar, isso vai ser hoje, quando a gente foi almoçar e conversando e tal, eu fui criando coragem, e aí eu falei pra ela, né, Glei, eu queria namorar com você, eu gosto muito de você, te admiro bastante, e eu queria namorar agora, meu namoro é pra casar, é um namoro sério, eu quero namorar pra casar. Não vamos casar hoje nem amanhã, mas é um namoro sério. Aí ela disse pra mim, Washington, eu te admiro bastante, você é um rapaz de Deus e tal, mas eu não gosto de você pra namorar. Ih, já foi uma facada no meu coração. Mas ela disse, mas como eu admiro você, o seu jeito, o seu testemunho, você é um rapaz sério, eu estou disposta a orar. A gente pode orar por isso. Aí eu disse, tá bom, faz 3 meses que eu estou orando, mas a gente ora mais, não tem problema, vamos orar sim. Eu disse, então vamos orar. E fiquei feliz, porque ela pelo menos se dispôs a orar comigo. E eu combinei com ela, pedi que, já que a gente ia orar,
ia dar um tempo, e acho que não sei se a gente combinou um mês, mas foi mais ou menos um mês depois pra gente ver se Foi tinha... um mês. A gente combinou, em um mês a gente tem uma resposta, né? A gente se conversar de novo sobre isso. Aí eu pedi, então, já que a gente vai ficar orando, eu queria que a gente conversasse mais, para conhecer mais um outro, a história, o passado, o presente, e os sonhos e os planos futuros. E a gente assim fez, né? A gente de vez em quando parava para conversar somente. Depois de um culto, assim, na igreja, a gente conversava sobre os nossos planos. Eu quero agradecer o pessoal que entrou aí depois. Sejam bem-vindos todos, pessoal de João Pessoa, mais gente lá de Imaculada, tá bom? Pastor Matheus também chegou aí, Rayana. Então, gente, foi assim, mas assim, eu não sabia que ele estava orando, mas mesmo se eu soubesse, eu tinha que participar disso, eu também precisava orar, né? E depois de um mês a gente se encontrou. Essa primeira parte é um pouco mais longa, porque eu acho que é bem importante a gente falar isso para o pessoal que está ouvindo, né? E principalmente os solteiros ainda, que assim, quando nós nos reencontramos para falar sobre essa questão da oração, da resposta, a gente tinha caminhado, como ele disse, durante esse mês, bastante tempo juntos. Como? Ele se dispôs a ir comigo até o trabalho, então a gente ia a pé o trabalho. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite no Colégio da Prata, no Estadual da Prata, aqui em Campina Grande. E às vezes, quando ele podia, ele também ia comigo. Ele tinha uma bicicleta, mas assim, ele ia andando, empurrando a bicicleta. Já eu vou mostrar para vocês essa bicicleta. E eu ali do ladinho dele, ele me acompanhando. Então, o que eu... Reconectou? Voltou, todo mundo aí. Então, o que eu pensei, né? Eu falei, gente, esse cara é diferente. Ele, até agora, ele não tentou pegar na minha mão, ele não tentou alisar meu cabelo, ele não chegou a provocar uma carência, a minha carência, né, ou suprir uma carência afetiva, e realmente estava sendo meu amigo, estava me dando segurança, proporcionando segurança. Mostrando preocupação, né? Gente, obrigada aí, vai dando os likes, né, que isso é bom. Tá bom? Que vocês estão gostando, viu? E aí, quando a gente reuniu de novo para responder, eu falei para ele que achava ele, esse cara diferente, né? Muito temente a Deus, com muito cuidado com relação à minha pessoa, e que Deus não tinha falado. Não tinha mandado um anjo para dizer. Não tinha mandado um anjo, isso. Foi assim mesmo que eu falei. Sim. Ou que sim. Eu falei, Deus não mandou um anjo para dizer que sim ou que não. E eu falei assim pra ele vai lembrar disso. Olha, eu sei quando Deus fala não. Porque quando Deus fala não, a gente fica sem paz, a gente fica inquieto e tal. Então, assim, Deus não falou não. Eu topo namorar com você, né? E, sinceramente, gente, eu não estava apaixonada por ele. Eu não sentia, o que é que a gente chama? A química. A química. Não sentia essa química. Mas eu estava convicta de que eu poderia perder alguém muito especial para a minha vida. Porque o Austin era especial, ele é especial. Mas naquele momento ele era um rapaz que se aproximou de mim como nenhum outro tinha se aproximado, com tanto respeito, com tanto cuidado e com tanto temor a Deus. E eu admirei muito isso nele. Falei, Deus, eu orei assim mesmo. Falei, Senhor, eu não gosto dele para namorar, mas eu não quero perder um rapaz assim. Me ajuda a gostar dele. E eu disse pra ele, top, vamos namorar. Se Deus não quiser a gente junto no decorrer do namoro, ele vai falar. Se ele falar não, você vai saber e eu também. E ele concordou. A gente fez um pacto, você lembra? Acho que não. Não, lembrei. Não vai lembrar. A gente fez o pacto da sinceridade. Sim. Foi. A gente disse que a gente ia ser sincero, custe o que custasse, que a gente sempre ia falar a verdade um pro outro, né, com relação a qualquer coisa que acontecesse com a gente ou que a gente pensasse um sobre o outro. E nós somos assim até hoje. A gente cumpre esse pacto de sinceridade até hoje. E foi assim que a gente começou a namorar. Então, a gente tem o nosso primeiro passeio. Olha eu aqui na bicicleta dele, fazendo pose. Ele que tirou foto minha. Sempre gostei de bicicleta, viu, irmãos? Olha aí. E ele que tirou essa foto minha e eu tirei dele. Foi nosso primeiro passeio de namoro, namorando, olha só. Aí vocês estão vendo, né? Eu não tô demorando muito nas fotos, mas depois se você quiser rever, você vai ver direitinho, né?
Ah, e aqui não foi o primeiro beijo, mas tem a história do primeiro beijo. Aqui a gente pediu para alguém que estava passando no Açude Novo. A gente estava passeando no Açude Novo aqui em Campina Grande. E a gente se fez carro beijando para tirar a foto, né? Mas esse cara demorou me beijar, gente. Vocês não têm noção. Me colocou no banho-maria. A gente começou a namorar e a gente não se beijava, né? A gente... Não porque eu não continuava... quisesse, mas também eu não fui fazer nada, né? Mas eu fiquei esperando. E aí ele foi esperando também, né? Aí eu me lembro um dia, também não sei quantos dias depois, se já fazia um mês, a gente demorou um pouquinho mesmo, pra ter esse primeiro beijo. E aí eu fiz um bilhetinho pra ele, eu me lembro escrevendo esse bilhetinho no balcão da Yes Modas, né? Falando assim, puxa, interessante a gente poder ter alguma experiência e tal, porque eu queria um negócio da química, né, irmãos, pra ver se eu continuava com ele. Mas ele muito santo, aleluia, glória a Deus, muito espiritual, glória a Deus também, estava esperando o momento certo, porque ele não queria que eu me apaixonasse por ele por causa disso, né? E foi bem legal essa atitude dele. Aí ele mandou uma resposta para mim que eu tenho guardado, eu não vou ler o bilhete para vocês, porque ele me deu um quebra no bilhete de luva, assim, né? Muito educado e tal, dizendo, Gleice, a gente vai ter a vida toda para desenvolver essa parte da nossa vida, vamos ter calma, deu um texto bíblico. E que era importante a gente desenvolver o lado espiritual do nosso namoro, do nosso relacionamento, né? Porque esse lado físico, ele naturalmente, ele acontece, né? Mas o lado espiritual a gente precisa... para desenvolver um relacionamento, a gente precisa de um certo esforço para isso, né? Então, a minha resposta foi nesse sentido, né? A Ivana está dizendo ali, foi o teste de fogo. Se ia passar, se não ia passar, né? Se fosse bom. Mas, gente, quando aconteceu a primeira vez, foi maravilhoso. Foi um beijo. Foi muito legal, foi muito bom, né? Muito simples, santo, mas muito romântico mesmo, tá bom? E é isso, a gente começou a namorar e tal, e alguém me perguntou assim, né? Não é agora que eu vou responder isso, sobre quando eu tive certeza que ele era pra mim, mas é porque eu me lembrei dessa pergunta, porque eu tive convicção, assim, de que a gente devia continuar namorando e que eu estava gostando dele num dia que foi, assim... bem especial para mim, bem impactante, né? Vou falar rapidamente. Eu já tinha feito uma oração, porque já fazia um tempo que a gente estava namorando, o beijo foi gostoso e tudo mais, mas eu ainda sentia falta, sabe? Daquela certeza, assim, puxa, eu não tô apaixonada por ele ainda. Aí fui orar, Deus, por favor, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa no meu coração, porque eu não quero defraudar esse rapaz, ele é muito bom. Pra eu fazer isso com ele, eu não posso fazer isso com ele. E naquela semana eu tinha uma viagem para fazer a Recife, para visitar meu pai, e convidei o Austin para ir comigo, encontrar com meu pai e com meu irmão lá. Foi amor. E também minha mãe, que estava em Recife nessa época e tal. Enfim, a gente foi e tudo mais. Quando a gente saiu na rodoviária do ônibus, né, a boa Gleice de sempre, que ele sabe que eu sou assim até hoje. Não mudou não, tem coisa que não muda não, irmão. Não muda. Eu esqueci, mas ele estava mega apaixonado, a gente não brigou, né? Eu esqueci minha bolsa com todos os meus documentos dentro do ônibus. E o ônibus já estava indo para a garagem, eu estava na rodoviária de Recife, não sabia de nada de lá, tinha que esperar meu pai chegar, enfim, esse cara subiu em cima de um caminhão, não foi, amor? Foi. Porque o ônibus deixou ele na rodoviária e foi para a garagem do ônibus. Aí tinha um caminhão lá que estava saindo e indo lá para a garagem, aí eu peguei uma carona e fui para lá. Pegou carona nesse caminhão e foi embora. Eu disse, não, Austin. E ele foi atrás da minha bolsa e tudo mais, dos meus documentos. Tu ficou com teu pai, né? Então, porque meu pai chegou. E aí eu já tava, assim, agoniada. Eu comecei a chorar, meu pai me consolando. E eu preocupada porque ele não voltava. Quando ele voltou, gente, meu coração saindo pela boca. Quando eu vi o Austin, assim, chegando no pátio da rodoviária... Eu corri ao encontro dele, que romântico. Corri ao encontro dele e abracei no pescoço dele. Meu herói. Meu herói. Mas acontece que naquela hora eu percebi que eu estava apaixonada por ele, porque eu fiquei com muito medo de perder ele.
de acontecer alguma coisa com ele e tal. Quando a gente voltou dessa viagem, foi quando eu disse a primeira vez pra ele, eu te amo. Porque a gente combinou que só ia falar isso quando fosse verdade. Isso. Tanto eu como ela, a gente combinou que só iríamos falar eu te amo quando sentisse de verdade, né, esse amor, quando percebesse nós tínhamos esse sentimento. Esse cena de amor mesmo. Então aí, a gente tinha um chamado. Deixa eu falar. Vai falar sobre o chamado agora? Então é sobre isso que a gente fala. Sobre isso? Mas pode começar você. Sobre o chamado da gente, né? Eu já tinha um chamado, como eu tinha comentado, né? Que eu queria fazer seminário e tudo, mas eu já era mais imediatista e queria que as coisas acontecessem rápido na minha vida. Acho que porque eu cresci no lar evangélico, não sei, né? Se justifica. E eu queria as coisas mais rápidas. Então, eu queria ir para Jocum e tudo mais. E o Austin sempre muito centrado, paciente. Nós somos assim até hoje. Por isso que eu coloquei na frase aí que Deus fez uma união perfeita de pessoas imperfeitas e antônimas. Porque nós somos o contrário, não somos sinônimos. Nós somos antônimos. Bem diferentes. Bem diferentes. Aí ele bem centrado e tudo mais, ele já estava pesquisando seminário, né? Porque ele estava, não dá tempo que eu estou dizendo a gente falar tudo, mas o chamado dele foi bem especial e tudo mais. Deus já falou para ele que ele, né, ia ser pastor e ele foi cuidar já de um núcleo de pregação que virou uma congregação. Então ele queria estudar algo sério e ele me convenceu. Como foi, amor, que tu me convenceu? É porque você queria fazer 3 meses de Jocum e ir para o campo missionário. E aí eu falei para ele, não, Gleice, se a gente vai se preparar, se você quer se preparar para a obra do Senhor, então o melhor é você fazer um curso que te dê mais bagagem, mais conhecimento e te capacite melhor, né? Para você fazer a obra de Deus com excelência. Então, foi quando eu sugeri de ir para o Betel Brasileiro fazer um curso de 4 anos de teologia e tal. Na época era chamado bacharel em teologia, então é melhor fazer logo um curso de bacharel em teologia. E, assim, a urgência do campo sempre vai ter, mas, né, obreiros preparados às vezes faltam. Então é melhor a gente se preparar melhor e no tempo certo, né, fazer a obra de Deus. Então, gente, vocês estão percebendo o mover de Deus, né? Deus trabalha assim com cada pessoa, mas Ele trabalha com todos. Todos que se dispuserem a estar nas mãos do oleiro, Ele vai trabalhar e Ele vai levar a gente ao fim que Ele quer nos levar, né? Então foi assim com a gente. E eu concordei com Ele, né? Então, desde o começo da nossa vida foi assim, sabe? Ele me ajudando, eu também a ele, eu dava uma palavra de Deus para ele dava uma palavra de Deus para mim. Literalmente, quando a gente se encontrava para namorar, né, Lu? A gente combinou de levar a meditação pro outro, então um dia era ele, outro dia era eu. Lia a Bíblia, lia livro, orava juntos. O tempo que a gente estava aqui. Então, desenvolver esse lado espiritual do relacionamento lá dois, né? Desde o começo. Então, assim, a gente não se apressou com a questão física, ele não se apressou, mas aí eu também fui, né, aí nesse formato. E depois a gente desenvolveu amizade muito cedo, desde o começo a gente continuou naquela amizade profunda e a gente também desenvolveu simultaneamente esse lado da espiritualidade, né, juntos, nas disciplinas espirituais. E aí a gente foi pro Betel. Mas eu queria falar um negócio do chamado, né? Então, quando a gente se conheceu, eu já tinha um chamado e ela também tinha um chamado. E aí como eu conheci Glei, ela liderando, ela com esse jeito, ela tem um jeito forte, né, de agir, de trabalhar, uma personalidade forte e de muita iniciativa, ela é muito empreendedora e tal, então eu percebi esse jeito dela. Então eu conversei um dia com ela, antes da gente começar a namorar, né, quando a gente já estava assim, certo que ia começar nesse período de conversa que a gente tinha, aí eu disse, Glei, agora eu quero falar um negócio contigo. Ó. Se você for daquelas mulheres, aí dei 2 exemplos, como Dona Lídia, do Betel Brasileiro, como Valnice Milhões e tal, que é quem lidera o ministério, o chamado e tal, então não vai dar certo comigo não, porque eu sou um sertanejo e tal, então assim, pra mulher tá mandando em mim, a nossa conversa foi assim nessa época, não vai dar certo não. Então eu queria saber como é que você vê essa questão do relacionamento. Não,
ela disse, né? Eu lidero, eu gosto de agir, eu tenho iniciativa e tal, mas eu sempre gosto de alguém que esteja me liderando, eu gosto de alguém que esteja uma autoridade sobre mim, que eu possa também prestar contas e me dê um apoio, um respaldo e tal. Eu disse, então tá bom, então, porque se você fosse, né, o medo dele, né? Eu falei assim, olha, para começo de conversas, as mulheres têm o dom do celibato, elas são celibatárias, não casaram. Né? Matheus tá dizendo, é isso aí, pastor. E eu queria casar, mas assim, eu não respondi isso pra ele porque eu queria casar, eu respondi sinceramente, porque eu sou assim mesmo. Tanto que eu sabia desde o começo que pra uma pessoa pra mim tinha que ser uma pessoa forte, um líder também, porque tem que me liderar, e pra me liderar tem que ser um bom líder, gente, é real. Então, e ele já se preocupava com isso também, e é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Se a gente é, digamos, compatível nessa área, né? Se a gente concorda, se a gente tem esse mesmo ideal. E também a preocupação era se o chamado da gente ia casar, entendeu? Porque eu citei Dona Lia, né? Que ela tem um chamado que Deus deu a ela no celibato e tal e tudo mais. E se o chamado da gente ia se unir e a gente ia combinar nesse sentido também. Com o passar do tempo, a gente foi amadurecendo cada vez mais nisso, né? E eu sei que hoje a gente vive uma relação de interdependência, né? Ninguém manda em ninguém, nós nos completamos. Isso. Eu preciso dela, ela precisa de mim e graças a Deus, né? Nem todo pastor, cada um tem a sua realidade, mas nem todo pastor tem uma esposa que é missionária, que também tem ela às vezes ela é só a esposa do pastor, mas não tem o chamado. Então, como o Glei já tinha o chamado dela quando a gente se conheceu e ela queria ir fazer missões e tal, e glória a Deus por isso, então eu me preocupei em como o nosso chamado ia se unir, né? Como a gente ia conectar os dois chamados. E graças a Deus isso até hoje nós nunca tivemos problemas, né? Já são 25 anos de casado, nunca tivemos problemas nessa área, nós somos muito cúmplices, amigos, companheiros em tudo. Eu louvo a Deus por ter uma esposa que prega, que lidera o ministério na igreja, que canta, que me aconselha, que me orienta, que ministra, ora por mim, eu ministro ela me ministra, e nós nos completamos em todas as áreas. E eu sou muito feliz por isso. Eu também. De verdade, eu estou muito feliz por estar com ele aqui hoje. Então aqui a gente já estava no seminário, nós fomos juntos para o Betel Brasileiro. Esse foi a primeira comemoração do Dia dos Namorados lá no Betel, e essa foto a gente montou, porque tem uma coisa interessante com relação ao Betel Brasileiro. Os namorados não podiam se tocar, não podiam ter nada físico. Nem pegar na mão. Nada mesmo, nem dedinho com dedinho assim, de jeito nenhum, não podia, nem dedinho assim, ó, não. Então, para tirar essa foto aqui, ele ficou lá atrás, eu fui mais pra frente para dar a ideia de que eu tava encostada nele, mas eu não tava encostada, certo? Mas a gente tirou a foto assim para ver se conseguia fazer esse momento especial, né? A cara de Letícia, você acha, nessa época? É mesmo, Letícia. Olha, e aí nós fomos pra lá e começou esse ritmo aí, viu, gente, que vocês estão ouvindo, né? Dessa distância, mas a gente no mesmo ambiente, mas a gente distante, porque não podia se tocar, mas a gente podia se ver todos os dias no refeitório, na hora da alimentação, café, almoço e janta, a gente podia sentar na mesma mesa junto e conversar, era muito rápido, mas podia fazer isso. E uma vez na semana, que era na segunda-feira, tá certo? A gente podia namorar, se quisesse passar o dia todo juntos, a gente passava, né? Vai lá, amor, pra ver. Licença, moço. É que tem uma vizinha nossa aqui no portão e a gente tá de frente pra janela. Aí ele vai falar com ela e aí a gente continua aqui. Então isso foi um desafio muito grande pra nós. De vivenciar um namoro nesse formato que a gente já tinha passado 9 meses namorando, normal, né? A gente se via todo dia, a gente tinha um momento de abraços, né? De afetos também, a gente tinha esse momento. Atiça todo mundo quando chega uma pessoa aqui. Gente, talvez a live acabe já. Bem,
Se vocês querem continuar, eu já vou dando essa deixa aqui. Vai deixando um legal para eu ir olhando aí a intenção disso. Alguns já vão saindo. Tô saindo, entrando, que o chat tá brigando. Não consigo falar. Desculpa, tá bom. Tá certo? Mas é isso. Aí, bem, ali no Betel, a nossa história maior foi ali no Betel brasileiro. Porque nós passamos dois anos? 2 anos. Não, foram 4 anos. 4 anos. Só que 2 anos foi em ritmo de internato. Nós tínhamos o seminário feminino, o masculino, internato. As salas de aulas eram separadas também. A gente só se encontrava no refeitório para alimentação. Certo? Vai colocando legal que eu tô vendo aí, vocês colocando para eu poder depois a gente reconectar. Tá bom? Reconectando. Então, gente, não foi fácil a gente ficar ali no Betel nesse ritmo. Para completar a história, tá certo? No final do meu primeiro ano, eu fui chamada para um grupo que tinha no Betel Brasileiro, que tem até hoje, mas não tem o mesmo formato, o mesmo sistema. O Ministério Vida, um jogral de 20 pessoas, formado por 20 pessoas. Dessas 20, 16 eram moças e apenas 4 rapazes selecionados para viajar com a gente. E a gente viajava o Brasil inteiro, pregando uma mensagem missionária. Era um grupo de despertamento missionário para as igrejas locais. Nós tínhamos mensagens que nós mesmos produzíamos, né? Essas moças se uniam, passavam 3 dias de jejum e oração num compartimento do Betel Brasileiro para a gente receber essa mensagem de Deus, e juntas a gente compilava aquela mensagem, né, que se transformava no jogral. Depois disso a gente tinha que colocar passos, a gente tinha que colocar músicas, é um trabalho artístico, né? Então, para quem não conhece, sei lá, vou pegar um texto bem conhecido e a gente falava, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então a gente fazia os gestos, era bem legal. E eu fui chamada para esse grupo. A questão é que quem era chamado para esse grupo tinha que passar 4 meses viajando. Por quê? Final de ano, que eram as nossas férias, que a gente ia para casa, encontrar com os familiares e tudo, com o namorado. De 3 meses, basicamente, quase até março. A gente saía final de novembro, voltava no comecinho de março, final de fevereiro, começo de março, depois do carnaval. E no meio do ano, as férias de julho. Fora isso, qualquer feriado a gente tinha que ficar para ensaiar esses jograis. A gente ensaiava na faixa de 8 jograis, tá certo? Foi um tempo difícil. Eu vou mostrar só uma foto minha aqui, ó, no ônibus com as minhas amigas. Eu até postei no grupo das minhas amigas hoje do Betel, Elisalda vai lembrar, né? E eu fui chamada para isso. Gente, eu não quis. Assim que eu fui chamada, a diretora do internato falou para mim, eu fui no gabinete dela, ela me mostrou a lista, meu nome estava na lista, eu pedi para ela riscar meu nome da lista e fui contar para o Osso super feliz, que eu disse, olha, eu não vou renunciar porque eu quero ficar junto com você. O que é que você falou, amor? Eu disse, não, você não pode perder não. O Jogral é um grupo que treina as moças aqui do Betel de uma maneira especial. É o grupo de elite das moças do Betel. É o Jogral brasileiro. Você não pode deixar de ir, não. Quando ele disse isso pra mim, sabe o que eu pensei? Esse cara não gosta de mim. Ele quer me mandar para quilômetros de distância, nas férias, quando a gente vai poder se encontrar, e a gente vai poder se abraçar, ficar junto. Meu Deus, eu tava esperando por isso. E aí eu não entendi aquilo, fiquei tão triste, não falei isso pra ele, eu pensei, né, porque mais uma vez ele é tão santo, né, gente, eu ia falar isso, tão carnal, então, Áustria, o MV, e aí, o que eu fiz? Fui orar, e ele foi orar também, a gente, depois do jantar, isso foi na hora do jantar. Eu ia pro seminário masculino e ficava lá no feminino, aí tinha um momento de oração, que todos tinham que orar. No nosso caso, tinha uma oração a sós, depois um culto de oração, todos os seminaristas juntos. Isso. Ele foi orar por mim, né, amor? Pedir para Deus falar no meu coração. Na minha oração, eu fiquei orando lá, que Deus convencesse Gley a querer ir para o Jogral, porque ia ser uma experiência na vida dela, né, que era uma oportunidade ímpar que ela ia perder de ter essa experiência viajando o Brasil, pregando em várias igrejas, Batista, Assembleia de Deus, todo presbiteriano, todas as denominações,
né, além de ser um grupo que jejuava, que orava, né, que buscava muito mais a Deus. Então eu pedi a Deus que Deus convencesse o coração dela para ela aceitar. Pois é, já estava me preparando mais para ele, né? Querendo que eu fosse ainda mais forjada por Deus. Olha que namorada abençoada, né, minha gente? Então, assim, ó, isso é critério. Isso aí pode ser colocado como critério. Uma pessoa, tanto faz o homem ou a mulher, que quer que você se dedique cada vez mais para Deus, que quer que você tenha oportunidades, que não tem medo de perder egoísta, você, que não seja egoísta. Porque, puxa, para ele ia ser difícil também ficar sem mim, né? Eu ia ficar viajando no Brasil, ter várias oportunidades que ele não teve na época, né, amor? E é verdade isso. Mas ele, em nenhum momento ele ficou com inveja, com ciúme, não foi egoísta, sabe? Eu queria ver o progresso dela, o progresso espiritual e ministerial, né? Ele queria ver o progresso, viu, Mateus? Mateus está dizendo que ele foi estratégico, porque ele estava me preparando para ele. Tinha esse lado também, mas isso é bíblico, que ele tinha que cuidar da esposa e santificar, né? Então, se ele me queria como futura esposa, ele já estava no treinamento de santificar aí, né? Amor é sacrifício, é isso aí, Vivian. E eu fui para essa viagem, foi maravilhosa. Eu quero mostrar alguns momentos da gente no Betel, porque isso resume um pouco como a gente viveu lá durante 2 anos em sistema de internato, nesse namoro. Um detalhezinho aí. Diz. Um detalhe importante é que quando nós fomos para o Betel, nós já tínhamos 9 meses de namoro, que era um namoro comum, normal, não era aquele namoro sem pegar nem na mão, entendeu? Não era de do coach, Betel. não, é. Então, nós já tínhamos 9 meses e a gente noivou antes de ir. Eu disse, eu vou noivar logo com essa galega, porque pode ser que lá no Betel, né, apareça algum gavião lá e tal, e queira roubar ela de mim. Então, brincadeira. Mas a gente foi noivo para o Betel. Verdade. Então, a gente era noivo, a gente teve que se submeter a todas as regras de um namoro que hoje chamam de corte, né? Então, a gente teve que se submeter e não foi fácil, mas foi mais difícil para a Glei do que para mim, né? Eu sempre fui mais adaptável, né? Eu sempre fui assim, sempre aceitei mais as situações com mais facilidade do que ela. Isso é uma questão de característica. Ele é mais disciplinado, por isso que eu digo, né? Que é o Antônio. Então, olha, pra gente tirar foto sempre, essa tia Vilsa, saudosa tia Vilsa, a diretora do internato. Era uma mãe para mim e para todos os alunos lá do Betel. Internato masculino. Ela, graças a Deus, gostou de mim, porque a Áustria, Elisvaldo sabe que quando tia Vilsa não gostava de alguém, era difícil. Mas assim, pra gente tirar foto, sempre tinha que ter alguém no meio, ó. Não podia nem tirar foto junto, sério, gente. Eu só tirei aquela do primeiro namoro que comemorou e depois, era assim, essa minha farda aí, de pinguim, era a farda do Ministério Vida. E a gente tá em frente ao ônibus aí do Ministério Vida, entendeu? É isso, olha aí, Elisvaldo concordando comigo. Aqui a gente se aproveitou e conseguiu ficar mais junto naquele esquema de parecer que eu estava encostada nele, né? Como tinha 2 preletores aí importantes, o Patrick Johnson é um cientista convertido, né? E o outro era o professor de hebraico, eu acho. Gilberto? Não, o outro ainda que apareceu lá. Mas o esposo da Joyce. E aí a gente aproveitou para tirar foto, ó, tá vendo? Aparentemente juntos, mas nós não estávamos. Dr. Clayton. Certo? Então chegou o dia do nosso casamento. No nosso final do 2º ano, não dá para contar tudo. Mas Deus fez um milagre para esse cara. Grande. Milagre financeiro. Foi o primeiro milagre financeiro que a gente viveu na nossa vida, né? Imenso. A resposta agora de uma das perguntas. Me perguntaram assim, como é que você teve certeza que era o Ossos, a pessoa da sua vida? Eu tive várias ocasiões que poderiam me dizer essa certeza, né? Eu já tinha dito eu te amo pra ele, eu já tinha noivado com ele, mas isso tudo ainda não me dava definitivamente aquela segurança, puxa, né? Assim, tô no altar já e tudo mais. Mas essa viagem que eu fiz, essa viagem me gerou essa convicção muito madura em mim. Quando eu voltei dessa viagem, eu tive certeza que tem pouquinhos segundos, viu, gente? Vai acabar. E aí, se quiser ouvir as outras músicas, eu vou continuar, porque eu queria terminar esse assunto hoje, do Reconectando. Então, eu tive certeza que era ele, porque a gente teve oportunidades, conhecemos muitas pessoas, várias outras conexões e nada nos afastou. A distância não apagou nada entre nós, pelo contrário, fortaleceu quando a